professor. Olá, professora. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa formação, né, do Programa de Recuperação e Aprofundamento da área de Ciência da Natureza. Eu sou o João Paulo Stacconi, faço parte da equipe formativa no componente curricular Biologia, e hoje a nossa transmissão é referente à SA6, parte 2. Né? Então, vou aproveitar para fazer a minha autodescrição. Sou homem, de pele clara, tenho cabelos curtos, uso barba, meus cabelos, meus olhos e minha barba são castanhos, estou vestindo uma camiseta salmão e atrás de mim tem uma parede branca. E agora eu passo a palavra para o Rodrigo para ele também fazer aí a sua apresentação. É com você, Rodrigo. Beleza, João, muito obrigado. Sejam bem-vindos, professores e professoras, no dia de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Santiago, sou formador da área de Química e vou fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, de pele, de homem branco, de cabelos encaracolados, barba castanha, cabelos castanhos também, assim como meus olhos. Estou usando uma camisa verde, uma camisa polo verde e tem uma parede branca atrás de mim. E para dar continuidade, porque não seremos somente eu e o João, vou passar para a Andréia para que ela possa se apresentar também. Então, Andréia, é com você. Obrigada, Rô, obrigada a todos. Eu sou Andréia Schiavetto, estou aqui novamente na formação com vocês toda semana, essa equipe muito unida aqui, que é tão bom que esse ano a gente está fazendo bastante formação juntos. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros, tenho olhos escuros, estou vestindo um vestido, mas só dá para ver a parte de cima, um vestido preto de alças, e atrás de mim tem uma parede branca. Seguimos, então, para a Evelise, para ela se apresentar e começar a formação de hoje. Muito obrigada, Déia, João, Rô. Eu sempre falo e parece que é mentira, mas não é. Essa é a melhor equipe, sim, e eu me sinto honrada de estar aqui. Vou continuar aí fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos enrolados, ruivos, olhos castanhos, e estou usando uma blusa rosé. Tenho muitas coisas aqui atrás de mim porque estou na minha cozinha de casa, tá? Então, vocês já se preparem que hoje tem um negócio a mais, tá? Então, vou pedir para subirmos os slides aí para a gente verificar, tá? Nossa formação de hoje, da nossa SA6, como vocês podem ver aí, e passando para os nossos objetivos, hoje queremos que os professores possam conhecer as sugestões das práticas experimentais relacionadas às temáticas da SA6 e refletir sobre a viabilidade, as condições necessárias para o desenvolvimento e aplicação de acordo com a sua realidade, é claro. E também organizar as ações pedagógicas, planejando a aplicação da SA6, tanto para agora quanto para depois, né? É lógico. Continuando aí nos slides, nós temos o material Aprender Sempre, que vocês já conhecem e podem acessar nesse slide. Indo um pouquinho mais para frente, nós temos a linha do tempo das nossas formações. Olha nós aqui no dia 8 de dezembro, gente. Nossa, já passou muita coisa, mas temos um tratinho final aí e vamos continuar para a gente se localizar. E é lógico, no próximo slide nós temos a nossa agenda com 2 momentos. O primeiro momento, as nossas atividades experimentais, e o segundo momento, que são os informativos, as sugestões e as trocas com aquela comunidade que você faz parte também. Chegando aí no slide do primeiro momento, atividades experimentais na SA6. Vocês se lembram que a gente já comentou aqui
que foi um pedido da nossa comunidade. Precisamos de orientações, de aulas práticas, experimentais de ciências. E é lógico, um pedido aí é mais que uma ordem. Nós nos organizamos para colocar tudo isso lá no nosso Aprender Sempre. E deu certo, hein, gente? Só para a gente relembrar aí como é que está dividido as nossas atividades práticas em ciências da natureza. Em cada uma das sequências de atividade, nós iremos aprofundar, já fizemos isso também, alguns aprofundamentos em temáticas. Lógico, hoje nós estamos aqui nas práticas experimentais. E, continuando aí nos slides, a sequência de atividades 6, tá? O que a gente tem aí, gente? Vocês já conhecem tanto física, química, ciências, biologia. E é lógico, nós não vamos demorar muito aí. A gente já vai começar na nossa sequência, né? Começando a palavra. Oi, tudo bem? Vamos lá. Eu vou pedir para colocar nos slides dos experimentos, por favor, do nosso primeiro momento aí da formação. Pode passar. Pode passar esse também. Isso, chegamos no experimento de física, tá? Para o experimento de física, vamos entender que aula que a gente trouxe. Pode passar o slide. Isso. Então, nós estamos, como vocês viram na pílula, nós estamos com um caderno onde, na sequência de atividade 6, as aulas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 falam sobre uma mesma temática, que é a informatização e a automação, para discutir sobre como as novas tecnologias afetam as nossas vidas. No caderno, são trazidos alguns textos para os estudantes que vão diferenciar os tipos de tecnologias, né, os tipos de avanços tecnológicos, que são mecanização, automação, computação, digitalização e informatização, tá? Então, seguindo, o que a gente vai ter agora para a gente entender? O foco na nossa atividade, né? O que a nossa atividade traz? Pode passar, por favor? Isso. Então, agora, a partir do texto, é solicitado que os estudantes, junto com os conhecimentos que eles já tenham, eles debatam com os seus colegas e respondam algumas questões. Seriam elas: alguma tecnologia que você utiliza em seu cotidiano se encaixa em alguma dessas definições de mecanização, computação, automação? E a segunda seria, na sua opinião, a mudança tecnológica é motivada por quais fatores? E justificar a sua resposta. A ideia que eu trago é que a gente não necessariamente já chegue na aula, leia o texto e faça essas discussões, esses debates. A ideia é que a gente traga algo experimental, até porque é essa a nossa formação, né? O nosso foco nesse bimestre é a parte de práticas experimentais. Então, vamos lá. Quero que vocês pensem aqui comigo, né? Então, eu estou falando sobre como fazer algo acontecer, né? Motivar aquela ação a partir de mecanização, de automação, de computação, de alguma maneira. E eu peço, então, para o meu estudante pensar em coisas simples. Então, se antes de eu solicitar isso, eu fizesse uma dinâmica de investigação. Não está proposto isso no caderno, tá, gente? Aqui é uma sugestão que eu estou trazendo a mais. Não que necessariamente você vai conseguir aplicar, tendo em vista a data que a gente está e tudo mais. Mas, de repente, no próximo ano ou em outra série, você vai conseguir aplicar essa atividade. Qual é a ideia? Então, eu trouxe vários objetos aqui. Eu trouxe um rolinho de barbante, trouxe caixinha de madeira, trouxe um tubo de cola. Você pode pegar caneta,
Você pode pegar régua, objetos que sejam fáceis. Às vezes você não precisa nem selecionar eles antes. Você pode pedir para os alunos escolherem um objeto que eles tenham. Ou você pode trazer e dar um objeto diferente para cada grupo. É interessante que essa atividade seja desenvolvida em grupo. Então, você vai colocar algumas questões na lousa para o seu estudante. Como, por exemplo, como arremessar esse objeto para cima sem necessariamente usar diretamente as mãos? A ideia é que eles façam alguma coisa que, para arremessar, então estou aqui com o rolinho de barbante, ele não precise necessariamente fazer assim. Na verdade, ele não pode fazer assim, ele não pode jogar para cima, que aí ele está usando diretamente as mãos dele. Aí ele vai parar para pensar. O que será que ele vai pensar? Ele pode, de repente, utilizar uma espécie de gangorra, pegar, fazer com uma régua, e aí ele bate de um lado e o objeto sobe. Então, ele não usou diretamente as mãos dele para fazer um objeto subir. Aí você pode fazer uma segunda pergunta. Como fazer esse objeto ir para frente ou ir para trás sem usar diretamente as mãos? Novamente, então eu estou com esse objeto aqui, um tubo de cola, pesado. Como que eu faço para eu escorregar ele para frente sem usar diretamente as minhas mãos? Então, ele vai ter que pensar se existe alguma possibilidade. Será que para frente eu não consigo, mas eu consigo fazer um plano inclinado e deixo ele em cima desse plano e aí esse objeto vai escorregar levemente para frente, né? Inclinadinho. Ou um objeto mais leve, uma caneta, ele vai conseguir fazer como um estilingue. Percebam que nesse momento, com coisas simples, ele está utilizando a automação do processo mecânico, tá? Mas sem nenhuma coisa digital, informatizada, tudo bem? E nessa questão, eu consigo fazer com que o meu estudante perceba essa diferença de que mecanizar é eu fazer. Automatizar é algo fazer por mim. E aí, quando eu vou digitalizando, colocando a parte computacional, eu vou ficando mais experiente nessa parte. Volta os slides, por favor. Então, qual é esse experimento? Ele é um experimento investigativo, onde o papel do professor é de mediação, né? Ele é mediador, vai fazendo os questionamentos, e a contribuição que a gente está dando, então, o tipo de contribuição que essa prática traz é fazer com que eles possam aprender a analisar dados e propor hipóteses para alguns fenômenos, além de estimular a criatividade, como naquelas máquinas que a gente vê muito vídeo, derruba bastante dominós, assim, e no fim ele joga uma bolinha para frente. Então, essas máquinas de reação em cadeia são exemplos disso que a gente está falando também, tá? E aí percebam que você está revisando vários conceitos da física, então você pode trabalhar isso em outras séries também, não necessariamente na terceira série, apesar de agora também casar com esse conteúdo. E aí, o que acharam? Uma prática possível, tranquila de fazer, talvez cause ali um alvoroço, você tem que dosar isso na turma, dependendo de cada turma, mas eu acho que é bem interessante e bem possível. Espero que vocês consigam aplicar, se não esse ano, no próximo ano letivo. Tudo bem? Passo então agora, me lembrem, gente, agora eu passo para a Eve, é isso? Para mim. Rô? Isso, desculpa, Isso. Rô, para você. Rodrigo, é com você agora. Perfeito, Andréia, muito obrigado, uma excelente contribuição de física. E bom, vamos então para a química, né? Para saber exatamente o que nós vamos utilizar na nossa atividade. Então eu vou pedir para colocar os slides de química, por favor, o próximo, onde nós mostramos as aulas. Então vamos usar as aulas 1 e 2 da SA6, que fala sobre perturbação da biosfera pela produção, uso e descarte de materiais e sua relação com a sobrevivência das espécies vivas. Claro que nós vamos nos aprofundar com a parte da poluição das águas, que, inclusive com a seguinte pergunta: a poluição das águas tem poluentes de que tipo? E aí a ideia é que os estudantes façam já essa pesquisa pensando quais são os poluentes da água, né? Os principais poluentes que nós temos aí nos nossos rios, nos nossos oceanos e tudo mais. Só que para este momento é também
importante para o experimento que eu vou mostrar a seguir, cabe trazer um contexto diferente, né? Um contexto referente às aulas 5 e 6, que fala sobre a importância da coleta e do tratamento de esgotos para a qualidade de águas do presente e que está presente no mesmo material, né? Então, nós temos aqui as aulas 1 e 2, mas também cabe dar uma revisada nas aulas 5 e 6 para trazer, né, desde o momento da poluição da água até o momento dela, da gente conseguir tratar. Então, como é que nós conseguimos tratar essa água poluída, tá certo? Então, vamos dar uma olhada no próximo slide, por favor, que ele traz esse foco na atividade. E aí, antes mesmo de falar sobre o experimento, a proposta será discutir com os nossos estudantes as etapas e os processos necessários para o tratamento de água. Essa sugestão de proposta ela é bem ampla e pode ter um caráter desde o ilustrativo, tá, de verificação, como também ela pode ser investigativa. Uma possibilidade é utilizar as duas primeiras perguntas lá das aulas 5 e 6 da página 214 do caderno do aluno. A primeira, para começar a mobilizar os estudantes antes de partir para a experimentação propriamente dita. E a segunda, ao final das aulas, que é justamente para dar um fechamento. Então, a primeira questão, vou ler rapidamente, ela fala sobre: faça uma pesquisa com seus colegas com o tema tratamento adequado dos efluentes antes de serem lançados no meio ambiente. E aí eles pedem para organizar em 5 grupos e seguir as orientações do professor. E aí, claro, logo após eles trazerem essa atividade, essa pesquisa, cabe mostrar o processo, que é justamente o processo que está aí no slide, que inicialmente temos um reservatório de água com impurezas e contaminações. E a água que, claro, deverá ser tratada. Essa água vai passar inicialmente pelo processo de floculação, a partir da mistura com sulfato de alumínio. Depois disso, a água é filtrada através de filtros e passa por tratamento químico com cal, cloro e flúor, para eliminar alguns micro-organismos vivos, como algumas bactérias. E uma vez finalizado o processo de tratamento de água, esta é armazenada em reservatórios e depois destinada para os centros de distribuição nos bairros. Bom, a partir desse esquema é possível discutir com os estudantes todas essas etapas. E claro, depois vem aquela segunda questão que eu disse que está nas aulas 5 e 6, que é para justamente sugerir alternativas que poderiam ser utilizadas para a reutilização desses poluentes lançados nas águas. E aí eles perguntam: os materiais recuperados nesse processo poderiam ser usados de algum modo? Olha só que interessante. Então dá para a gente dar um começo, um meio e um fim para essa atividade, que ela pode ser desde uma verificação simples até, por que não, um projeto aí bem completo, bem interessante, tá certo? E aí eu trago para vocês no próximo slide uma ideia justamente do experimento. Então, que tipo de experimentação a gente pode ver aqui? É uma proposta onde a gente pensa em desenvolver uma prática experimental sobre uma das etapas do tratamento de água, que é a construção de um filtro caseiro. Claro que, se for possível, trazer outros materiais e outros reagentes se você estiver aí na sua escola. Mas os materiais originais é preciso ter cascalho, com algumas pedras maiores e menores, areia, algodão ou alguma fibra e carvão, né? E claro, a água com impurezas que nós queremos filtrar. E aí a ideia é que você, professor, professora, consiga trazer essa água já um pouco suja, não precisa ser uma água diretamente do rio, você pode sujar a água, né? Deixar uma água, eu vou até mostrar mais ou menos assim, ó, uma água um pouco suja, tá? Para que ele possa fazer todo o tratamento. Em geral, o tratamento a gente utiliza alguns reagentes, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês o filtro, como ele pode ser construído. Não sei se eu vou conseguir, vocês conseguem perceber aí. Então, nós temos algumas pedras, né? Que foi colocada. É importante aqui, eu estou usando 2 garrafas, tá? Aqui dá para separar as 2 garrafas, que eu deixei elas bem juntinhas. Aí, ó, uma parte para fazer uma base, a outra que a gente consegue encaixar, são garrafas simples. A gente fura a tampa e então coloca cascalho, areia, algodão. E aqui eu coloquei um corte de filtro de papel com carvão dentro, tá? E aí a gente consegue fazer um filtro caseiro dessa forma e que dá muito certo. Tá? Então, eles podem utilizar, se vocês estiverem aí ainda na escola, eu trouxe aqui só para mostrar para vocês, né? Esses reagentes aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver, que de sulfato de alumínio,
né, um reagente que é utilizado logo no início do processo para fazer a floculação, e depois, para decantação, a gente tem aqui o hidróxido, ao contrário, o hidróxido de cálcio em suspensão, que aí logo depois disso a gente consegue pegar a parte que não está no fundo, apenas o sobrenadante, e fazer a filtração. Aí nessa filtração a gente espera, né, depois do processo de filtração, que a água fique levemente, né, não completamente translúcida, mas que ela possa ficar transparente como ela deve ser. Mas é muito interessante, eu recomendo muito que vocês façam isso com os seus estudantes, tá certo? E aí no próximo slide, eu trago aqui a sistematização do experimento. Então, a ideia é que ela pode ser um experimento ilustrativo, de princípio, ou de verificação. O professor vai fazer o papel de mediador, e ele sempre será um mediador, e a gente espera que possa contribuir na prática com atitudes e procedimentos, alguma aprendizagem sobre os processos e transformações envolvidos no tratamento de água, e também fazer uma reflexão sobre o consumo e desperdício de água. Tá certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído um pouco. E agora eu vou passar para a minha amiga Evelise, que vai falar sobre os seus experimentos de ciências. Eve, é com você. Muito obrigada, Rô. Olha, eu espero, né, estarem à altura aí, porque a Andréia e o Rodrigo e o João também só trazem coisas assim que a gente fica, nossa, eu vou ter que usar, né? E agora, como a contribuição de ciências, eu deixo aí, ó, pode subir o slide inicial, experimentos de ciências, por favor. O outro, pode trocar. Então, as aulas 4, 5 e 6, o Sol como uma estrela. Você já conheceu essas aulas lá na nossa pílula, tá? E, lógico que a gente já conversou sobre algumas possibilidades dessas aulas lá na pílula. E essa parte, né, investigativa de leitura é fundamental e pode ser aliada com uma pesquisa mais aprofundada sobre a formação estelar e a constituição também das estrelas, né? Aqui, no caso, o nosso Sol. E assim a gente vai continuar no próximo slide aí, que eu trouxe o foco na atividade. Foco na atividade é experimentação. Como é que a gente transforma esses conceitos que são grandes e abstratos em algo mais palpável, né? Eu selecionei do caderno 2 questionamentos lá da página 284. Vocês sabem o que é a fusão nuclear? Já ouviram falar em termos semelhantes a esse? Em que contextos? E o outro questionamento, qual é a relação entre a massa do Sol e o fato de os demais astros do sistema solar girarem em torno dele? Então, esses 2 questionamentos, eles podem servir como um ponto de partida, um ponto de aprofundamento, um ponto de pesquisa e investigação para esses alunos, né? Então, a discussão aí pode ser mediada e a gente vai ver aí todas as suas potencialidades no próximo slide, por favor, tá? Agora, outras possibilidades, tá? Eu trouxe aqui 2 possibilidades, uma para fusão nuclear, outra, né, para a gente falar um pouquinho sobre massa, força de atração e também colocar alguns conceitos aí da física para esse aluno já ir começando a sentir o gostinho, né? É lógico. E o que essas 2 experimentações têm em comum, primeiro, né? É lógico que foi de um movimento intenso que começou lá no Big Bang, pensando aí, né, em toda a formação do nosso, da nossa Constituição. Então, esse movimento intenso que gerou aí, a partir de fusões nucleares, gerou essa dança astronômica, né, digamos aí, essa dança cósmica dos movimentos no céu, tá?
E é lógico que eu vou mostrar para vocês, primeiro, o que eu pensei da fusão nuclear. Então, é uma coisa muito simples, onde você vai usar duas bolinhas, né? Duas massinhas, bolinhas de massinha, de modelar mesmo, ou alguma massa plástica, bolinhas de gel. Aqui, gente, vou falar, isso aqui são brigadeiros, tá? Por isso que eu coloquei a luva, porque eu pretendo comê-los depois. Então, é uma coisa muito simples, é lógico. A gente vai comentar sobre isótopos, né? A força que é gerada nessa fusão de isótopos para formar um único corpo aí e gerar essa energia que nós podemos exemplificar de uma maneira muito simples. E se você gostou da ideia aí de brigadeiro, até mesmo gostosa, tá? Aí eu vou pedir para vocês, né, mudarem aí para minha outra imagem, que vocês sabem, né? Vocês já estão acostumados. Eu tenho aí 2 eus, tá? Então agora eu vou pedir para vocês mudarem para outra Evelise 2 aí. Então, aí, gente. A outra possibilidade que eu trouxe para vocês, sim, tá? Isso é uma panela, tá? Parece que não é. Isso aqui é simplesmente uma legging, ou pode ser um tecido de lycra, onde nós vamos simular esse movimento, né? É lógico que a gente vai pegar esferas de diferentes densidades e mostrar para esse aluno que os corpos deformam o espaço-tempo, né? E também a gente pode falar aqui sobre forças de atração e simular essa movimentação dos planetas ao redor do Sol, tá? Com diferentes massas, diferentes velocidades. E lógico que você pode fazer muito maior também, usando as suas possibilidades, tá? Vou pedir para voltar aqui nos slides, tá? Para a gente finalizar, por favor, no slide de sistematização do experimento, perfeito. Então, você tem aí um experimento de ilustração, de verificação, mas ele pode ser investigativo também. Nós temos um papel mediador e podemos aí refletir sobre a vida de uma estrela, sobre a fusão nuclear no Sol, discutir sobre a força gravitacional, até mesmo essa deformação, né, no espaço-tempo, como isso acontece, e alguns conceitos que talvez os alunos já tenham ouvido falar, né? E assim eu passo a palavra para o João continuar na nossa formação aqui, João. Maravilha, Evelise, muito obrigado, né? Então, professores e professoras, agora nós vamos para a sugestão, né, de atividade para a biologia. Então, eu peço aí para a equipe colocar nos slides para que a gente possa acompanhar, né? Então, nós temos aqui uma sugestão de atividade proposta, né, que está presente nas aulas 5 e 6 da SA6 de Biologia. Trata-se de uma atividade que discute os avanços tecnológicos como ferramentas importantes para o desenvolvimento da humanidade. Então, a abordagem do caderno ela é bem interessante, mas pensamos numa outra estratégia que pode animar mais os estudantes. Vamos ver? Bom, vamos pedir agora para a equipe voltar a imagem para mim, né? Pois eu irei socializar com vocês a nossa sugestão. Então, nós pensamos na possibilidade de criarmos uma situação, né? Um contexto hipotético, como a história de um crime, por exemplo, com o objetivo de simular uma investigação criminal, né, para estimular os estudantes a discutir e pesquisar sobre tecnologia de manipulação de DNA e também comparar os resultados da simulação da eletroforese de cada grupo para descobrir qual dos suspeitos é o autor do crime. Então, nós, professores, podemos contar uma história a eles, né, como essa que irei descrever brevemente. Então,
A escola, né, na hora do intervalo, fecha as portas da sala de aula para evitar roubos de pertences, né, de alunos e professores. E em um certo dia, ao retornar do intervalo, a turma encontrou a porta aberta. Então, a professora pediu aos alunos que verificassem seus pertences para ver se faltava algo. E aí a estudante Mariana percebeu que havia sumido o celular da sua mochila. Ela percebeu também que a parte de cima da sua cadeira estava quebrada. Assim, foi possível supor que o meliante, né, na hora de tirar a bolsa, né, o celular da bolsa, se machucou e deixou sangue no encosto. E aí, um aluno que estava nos corredores viu 2 suspeitos entrarem na sala, mas apenas de costas, né? E cada um possuía um álibi, portanto, não configurando aí uma prova confiável. Assim, vários grupos, né, de investigadores resolveram submeter todos os suspeitos a um teste de DNA. E aí que a história começa, né? Então, após a explanação dessa história, nós podemos retomar o conteúdo sobre a estrutura, né, do DNA, as técnicas de eletroforese, e em seguida distribuir os materiais para que se inicie a atividade. Bom, tendo essa sugestão de história e a atividade em mente, agora eu vou pedir para retornar os slides, pois no próximo slide, né, isso, nós deixamos a sugestão, né, de alguns materiais que podem ser utilizados para aplicação. Bom, a nossa sugestão é de nos apropriarmos de um material que também está disponível na rede, né? Essa atividade ela é do caderno do aluno, do material São Paulo Faz Escola, volume 3, da 2ª série, ano 2021. E se trata de uma proposta de teste de paternidade, né? Então, é possível encontrar esse caderno no site do documento curricular do Currículo em Ação, sai da IFAP, né? Em materiais de apoio. Mas aí eu peço um pouquinho de paciência de vocês, né? Pois já iremos deixar a sugestão de como adaptar para essa história aí, né, de um crime. Então, como nós podemos perceber no print da atividade do material, podemos adaptar os fragmentos de DNA filho como se fosse o material coletado do suspeito na cena do crime, né? Seguindo aí o contexto da história que mencionamos anteriormente. Esse seria o material coletado da cadeira, né? E os materiais H1, né, e H2, né, como sendo dos possíveis suspeitos. Dessa forma, os estudantes podem seguir com a marcação dos trechos de DNA nos pontos de clivagem identificados pelos sítios aí da enzima de restrição exemplificada na própria atividade do caderno, desenvolvendo os procedimentos orientados por nós, né, na sequência que vem sendo sugerido no próprio material, para analisar as coincidências dos pares de bases. E no caderno do professor, né, o São Paulo Faz Escola, volume 3, da 2ª série, ano 2021, também é possível encontrar o passo a passo que pode ser adaptado. Bom, eu espero ter me feito entender com essa sugestão de ampliação de atividade, aproveitando a adaptação de um material, né, que alguns de nós já devem ter utilizado em anos anteriores, né? Eu já trabalhei, quando eu apliquei em sala, os estudantes amaram, né? Eu sei que tem muitas eletivas, né, acompanhando aí a rede, que trabalham com essa ideia de CSI, né? Então, dá para adaptar para a eletiva. Na minha escola, tem uma professora que está fazendo uma eletiva, então é possível aplicar de diferentes maneiras e fazer aí sugestões de atividades interdisciplinares. Bom, seguindo então, né, no próximo slide aí, após aplicar, né, nós podemos retornar ao material Aprender Sempre para ampliar as discussões. Então, eu peço a licença de vocês para realizar rapidamente a leitura da atividade 4, que é sugerida no Aprender Sempre, lá na página 71 do Caderno do Estudante, né? Para que nós possamos incentivar as discussões dos estudantes com os colegas. Então, a atividade ela tem como texto, né? Como vimos nas atividades anteriores, os avanços tecnológicos são importantes ferramentas para o desenvolvimento da humanidade. Aí, a seguir, ela sugere, né, para que os estudantes discutam com os colegas e professores e elaborem um quadro destacando exemplos de impactos da evolução da medicina, da agricultura, da farmacologia, que contribuíram para o aumento da expectativa de vida das pessoas. E aí, após o registro, pede também para que eles socializem as informações. Então, como nós podemos observar, é uma excelente oportunidade para incentivar os estudantes a refletir sobre os avanços tecnológicos na biologia e como esse avanço tem oportunizado e até
ampliado a expectativa de vida da população. É claro que a atividade sugerida, né, ela pode não contribuir diretamente com essa reflexão sobre a expectativa de vida. Porém, no meio dela, por meio dela, nós podemos incentivar as discussões e até a pesquisa por esses avanços nas áreas da medicina, agricultura e farmacologia, como sugere a própria atividade. E o registro pode ser realizado e servir de base para a criação de produtos educomunicativos, como cartazes, TikToks, posts, entre outros. E por fim, né, no nosso último slide aí da biologia, na sistematização, nós podemos considerar a atividade como um perfil investigativo, onde o professor se insere no papel de mediador da aprendizagem, né? Então, é uma atividade que poderá contribuir com discussões que permitam os estudantes avaliar os impactos dos avanços tecnológicos para o ser humano e refletir com a turma, ampliando aí o conhecimento sobre esse assunto que está sendo desenvolvido. É claro, né, pode não ser possível trabalhar ao longo desse ano, mas eu espero aí que vocês tenham anotado no diário de bordo, assim como eu anotei a do Rodrigo, da Evelise, da Déia, para na primeira oportunidade trabalhar com ela, né, com elas. E agora eu passo então a palavra para o Rodrigo, espero que vocês tenham gostado, e agora o Rodrigo vai dar sequência aí à nossa pauta de hoje. É com você, Rodrigo. Beleza, João. Muito obrigado aí pela sua contribuição, aliás, né, excelentes contribuições. Se eu por acaso tivesse essa formação aí de biologia, eu não deixaria passar essa atividade, essa proposta aí de experimentação, que eu tenho certeza que ia ser fenomenal. Então, vamos lá, né? Vamos dar continuidade à nossa formação agora para o segundo momento, nossos informativos, sugestões e trocas com a comunidade de ciências da natureza. Então, esse segundo momento, né, com alguns informativos e sugestões, eu peço para passar para o próximo slide, que nós vamos falar um pouco sobre as sugestões para o desdobramento. Então, quais que serão elas? Uma delas será explorar as possibilidades das práticas experimentais sugeridas nesta pauta e planejar a aplicação da nossa querida SA6 em seu contexto escolar, a dar sugestões e abordagens sempre que necessários. E claro, será importante salientar, assim como o João falou, que estamos em um período de finalização do bimestre. Entretanto, nossas sugestões podem e devem ser aproveitadas para o próximo ano. E, se possível, como sempre, conversem com outros professores da área de ciências da natureza, pedindo sugestões e buscando parcerias para o desenvolvimento de práticas interdisciplinares, que inclusive na nossa próxima formação, já dando um breve spoiler aqui, nós pretendemos retornar com um estudo de caso, né, igual nós fizemos numa outra formação anterior, e falar um pouco mais sobre práticas interdisciplinares. Então, não percam, que vai ser bem interessante. Então, a nossa sugestão é que vocês, por favor, pensem, avaliem e coloquem aí nos futuros planos de aula para o 2023, tá certo? Bom, no nosso próximo slide temos alguns outros lembretes. Então, o outro lembrete será claro, de assistir às nossas formações, uma próxima formação, e também não se esqueça que sempre poderá entrar em contato conosco pela comunidade de ciências da natureza e explorar boas práticas por meio dos nossos Padlets. No próximo slide vocês vão conseguir ver todos os nossos Padlets. Então, disponível aí, tem o Google Forms, e aí nós temos os Padlets de biologia, de ciências, de física e de química, que nós vamos sempre estar de olho aí em cada um deles, observando, né, vendo quais são as sugestões que vocês estão colocando, conversar conosco, tirar as dúvidas, lançar sugestões, ideias e outras possibilidades de experimentação também, tá? Sempre é muito bem-vindo. Lembrando que sempre quando tem esses Padlets, outros professores também o observam, então é bem interessante que vocês possam conversar com outros professores, ver o que a nossa rede está fazendo, tá bom? E a seguir nós temos algumas referências, são 3 slides aí de referências, né? São esses últimos slides que nós estamos passando nas nossas queridas referências. Então, eu fico por aqui,
deixo um agradecimento a todos vocês, né? Como estamos aí logo no finalzinho, então vou falar pela equipe, tá? Então, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado, professores e professoras. Espero que vocês tenham gostado bastante. A comunidade de Ciências da Natureza, nossa equipe curricular de Ciências da Natureza, deixo um grande agradecimento a vocês e espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.